Apesar das conquistas, os empregados domésticos ainda sofrem para garantir seus direitos. Em caso de acidente de trabalho, por exemplo, as mulheres, que são as principais vítimas, nem sempre conseguem ser indenizadas. E boa parte delas esconde os acidentes para não perder o emprego. Existem nada menos do que 6 milhões de empregadas domésticas no Brasil que sofrem um número incalculável de acidentes no dia a dia de trabalho. São quedas, intoxicações, queimaduras, cortes e até mordidas de cachorro. Os dados são invisíveis, não há estatísticas sobre o assunto, poder de fiscalização nas residências e muito menos tolerância por parte de patrões quando a empregada se machuca acidentalmente. Se cada empregada no Brasil se machucasse 3 vezes por ano, seriam 18 milhões de acidentes. No mundo, a conta passaria para 120 milhões de acidentes domésticos no universo de 40 milhões de empregadas. Tânia, que é empregada doméstica há 13 anos, não tem ideia de quantas vezes sofreu acidentes no trabalho. Mesmo tendo cuidado, diz que é mais comum do que se imagina. Às vezes escorrega, né? Às vezes você bate num móvel. Às vezes queima o braço quando vai pegar alguma coisa no forno. Às vezes cortam assim o dedo, às vezes ralam. Conforme Lei Complementar 150 de 2015, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. O que eventualmente pode acontecer, no caso do âmbito doméstico, é a dificuldade do empregado de provar que aquele acidente aconteceu dentro de casa, dentro daquela casa onde ele trabalha. Mas ele pode se valer de todos os meios de prova para se desincumbir desse encargo que, eventualmente, perante um juiz, lhe pode ser exigido. Ou seja, ele pode provar com vizinhos, com depoimento de vizinhos, ele pode provar com filmagens, ele pode provar com o pessoal que o atendeu, que o socorreu. Só em casos graves que os trabalhadores domésticos buscam auxílio médico e benefícios da Previdência Social. Wanda é um exemplo. Em 16 anos de profissão, só se deu conta quando sofreu um acidente mais grave, em 2009. Ela perdeu a ponta do dedo quando estava limpando a casa onde trabalhava. Ficou 3 meses afastada do trabalho. Com carteira assinada, Tânia recebeu auxílio do INSS. O acidente estava lavando a área, né, segurando a mangueira não com a mão, e a outra estava segurando na porta, assim, a porta estava aberta, né, e estava entre a porta. Aí veio o vento, de repente, e fechou. No que fechou, não teve como eu tirar a mão, de repente. E aí foi e cortou logo o dedo. Foi de repente. E na hora, como é que foi o susto? Na hora foi um susto total, que eu senti o dedo inchando, aquele desespero sozinho em casa, né? Tava sozinho, foi um desespero, um pânico, né? Mas aí chegaram, me levaram para o hospital e deu tudo certo. Para a Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos, o problema é ainda mais grave. Com medo de perder o emprego, muitas preferem ficar em silêncio, escondendo dos patrões as consequências dos acidentes domésticos. A dificuldade maior é convencer os empregadores que ela precisa ir para o médico para diagnosticar o seu estado de saúde. Muitas estão trabalhando doentes, sem condições de trabalho, mas elas não são liberadas para ir para o médico. Para este advogado, é dever dos empregadores dar condições seguras de trabalho, prestar orientações e dar assistência às empregadas em casos de acidentes. Todos os equipamentos de proteção que podem ser usados para evitar as consequências de um acidente podem ser utilizados pelo empregador e pelo empregado. Por exemplo, se um empregado vai cozinhar, que ele tenha um avental que o proteja de eventuais respingos de gordura ou de água quente, coisas desse tipo. Se ele vai trabalhar numa limpeza, que ele use luvas e máscaras que vão impedir ou minorar os efeitos de uma condição insalubre de trabalho. Segundo dados do Ministério do Trabalho, depois da Lei Complementar 150 de 2015, o número de reclamação saltou de cerca de 10% para mais de 30%. A região Sudeste lidera o ranking de reclamações.
Números positivos para o Ministério do Trabalho, que só pode fiscalizar a categoria diante de denúncia por conta do trabalho ser realizado em ambiente doméstico, que tem privacidade protegida pela Constituição Federal. A fiscalização direta, ela demanda de notificação. Nós não vamos no local de imediato, nós enviamos uma notificação convidando o empregador a comparecer em dia e hora marcada nos nossos plantões, onde nós definimos o local que ele deve comparecer nas nossas superintendências e atendemos essas denúncias. O não comparecimento dele ou de uma outra pessoa responsável pode gerar uma multa.